Você acredita que há pessoas na internet dizendo que o ser humano, para ser feliz, ele tem que satisfazer a carne, ou seja, comer um monte de carne, satisfazer o físico para ele ser feliz? Pois é, eu sei que é uma barbaridade, é uma heresia, mas eu preciso comentar um pouquinho a respeito para lhe prevenir desse tipo de falso profeta. Vamos falar sobre esse assunto agora. Antes de falarmos sobre o que a Bíblia quer dizer quando usa a palavra carne, devemos abrir aqui um parêntese e fazer um esclarecimento importantíssimo. A Bíblia não considera o corpo a prisão da alma, como consideravam os filósofos gregos, especialmente Platão. Longe de o corpo ser a prisão da alma, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, que o corpo é o templo do Espírito Santo e que foi comprado, resgatado por Cristo na cruz. A Bíblia valoriza a nossa natureza material, porque Deus é o criador do material, Deus é o criador do corpo. A Bíblia valoriza o prazer físico de comer, valoriza o prazer físico do sexo, de um abraço, do cheiro, do beijo. A Bíblia valoriza isso porque Deus nos criou assim. Deus nos criou seres físicos. E além disso, a eternidade, de acordo com a Bíblia, não ocorrerá num plano espiritual imaterial. Nós existiremos com corpos espirituais glorificados e não imateriais. Você pode ler sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, por exemplo. Então, feito esse esclarecimento, agora nós podemos mencionar o significado de carne na Bíblia. Quando a Bíblia fala para não satisfazermos os desejos da carne, em Gálatas capítulo 5, 18, por exemplo, a palavra carne não se refere ao corpo. Se refere à natureza humana depravada, à condição interna depravada. Quer ver um exemplo? A Nova Versão Transformadora assim traduz Gálatas capítulo 5, verso 16. Por isso, deixem que o Espírito Santo guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da natureza humana. Veja, não é carne, na verdade, no sentido de corpo, mas carne no sentido de natureza humana. E aí continua no verso 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, nós precisamos permitir, de acordo com esse texto, que o Espírito Santo e não a nossa natureza humana interna nos guie. Se permitirmos que o Espírito Santo nos guie, nós seremos um espírito com ele. Seremos seres espirituais. Se permitirmos que a natureza humana nos guie, seremos seres carnais. E aqui o texto diz que os dois estão em confronto o tempo todo. E não é difícil você perceber isso. Você percebe que tem uma parte de você que quer fazer as coisas boas e uma parte de você que quer fazer aquilo que é ruim. Por quê? Você tem duas naturezas após a conversão. Antes da conversão você tinha só natureza carnal, só natureza pecaminosa, então você não tinha muito conflito. Agora, depois que você aceita Jesus, é implantado em você a natureza também espiritual, e aí há um conflito. De um lado a natureza carnal ou a natureza humana pecaminosa quer ser alimentada, e de outro lado a natureza espiritual quer ser alimentada pelo Espírito Santo. Este confronto vai existir até a volta de Jesus, porém, pela graça de Jesus e poder dele, nós podemos ser vencedores. Seremos vencedores em 100% do tempo? Infelizmente não. A vitória nós temos que adquirir gradativamente, todos os dias. O ideal é nós conseguirmos vencer todos os dias, mas terão dias que não venceremos, terão momentos que não venceremos. E quando isso ocorrer, lembremos de 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo.
Então permita, meu amigo, que o Espírito Santo guie você. Se você permitir que desejos da natureza humana ou carnais guiem você, você será um ser carnal. Sendo um ser carnal, ou seja, movido pela natureza pecaminosa, você não vai poder herdar o reino dos céus. Porque aí você vai estar debaixo da condenação da lei. A lei condena aqueles, né, que estão debaixo da natureza carnal. E aí você pode continuar lendo depois, né, versos 19 a 26 de Gálatas, para você perceber a diferença entre ser alguém carnal, ou seja, movido pela natureza humana pecaminosa, e a diferença em ser alguém espiritual, movido pela natureza do Espírito Santo. Você vai perceber essas diferenças, especialmente aqui em Gálatas 5:22. Diz que a pessoa movida pelo Espírito, ela tem algumas qualidades de caráter. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que o Espírito Santo desenvolva isso em você. E que mesmo sendo um pecador, que você não seja um escravo da natureza humana pecaminosa. Que Deus ajude a você e a mim nisso. E Ele o fará pela graça de Cristo e pelo poder dEle. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Você já pensou em estudar a Bíblia em qualquer lugar? Pois eu adotei uma metodologia, a metodologia do audiolivro, para que você possa ter respostas a 27 perguntas complexas, porém eu apresento-as de maneira simplificada. Com simplificada eu não quero dizer sem conteúdo, é com muito conteúdo, porém de forma fácil de entender. Então você pode ter este material, se for do seu interesse, estudar mais profundamente a Bíblia em qualquer lugar onde você esteja, não é? Para aproveitar bem o tempo. E você pode ver meu audiolivro aqui. E também eu recomendo que você veja esses vídeos aqui para que você possa se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia, tá bom? Que Deus guarde a você, que Deus ilumine o seu estudo da Bíblia, que ao ouvir ainda mais da palavra de Deus, a sua fé nele aumente significativamente. Que Deus te abençoe.